Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é 14 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Roberto Campos, presidente do BC, no Roda Viva ontem, foi interessante para mostrar como é difícil explicar a economia sem recorrer aos jargões em economês que o público maior não entende e nem é obrigado a entender. E aí, naturalmente, acaba ficando difícil ser objetivo e inteligível. Mas, indo por que importa, eu destaco os seguintes pontos da fala dele. Roberto Campos buscou distensionar o debate diversas vezes. Inclusive, em certos momentos, me pareceu dar um maior benefício da dúvida sobre o quanto um fiscal crível que a Fazenda pode trazer traria de volta o cenário de cortes de juros mais cedo. E sobre a meta de inflação, disse que não tem discussões sobre o seu aumento dentro do Banco Central, mas que há estudos sim sobre aprimoramentos. Aliás, sobre isso, sobre esse aprimoramento, ele disse inclusive que vazou no noticiário algo nessa linha. No meu entendimento, ele está falando especificamente da notícia da Júlia do iLib, do O Globo, e do Alex Ribeiro, do Valor, que diz que a meta pode mudar de ano calendário para uma meta que evolui continuamente no tempo. Junto com essa mudança, aliás, haveria inclusive uma subida da meta, a partir de 2024, de 3% para 3,5%, e com aumento da banda de tolerância de 1,5% para 2 pontos percentuais. Tudo isso que eu falei são pontos importantes, obviamente, mas no fundo são pouco relevantes se o arcabouço fiscal, que ainda não divulgaram detalhe algum, não desenhar um endividamento saudável para frente e não desenhar para a gente uma expectativa de inflação de volta na meta, seja lá qual ela é. Bom, mas independente do que o Roberto Campos ia falar, o noticiário de segunda seguiu trazendo novidades no seu fronte. Segundo, de novo, a jornalista Júlia do iLib, o presidente Lula e Fernando Haddad têm um encontro hoje às 10 horas para debater justamente a meta de inflação, poucos dias antes da reunião do CMN. Diz o consultor político Thomas Traumann, que aliás foi assessor da Dilma durante seu governo, que o ministro teria chegado a um acordo com o presidente de não propor uma mudança já agora na quinta-feira. Segundo ele, Lula teria sido convencido a adiar o debate para depois do anúncio da nova âncora fiscal, que poderia acontecer em abril. É a data que o Haddad tem trazido. Se for por aí, vai mais ou menos na linha do que o ex-ministro Antônio Palocci fez na mudança lá de 2003, quando eles subiram a meta de inflação, mas prometeram um primário ainda maior, de 4,25% do PIB, ainda para aquele ano de 2003, que aliás vale dizer que não acabou sendo entregue, mas ficou em saudáveis 3,2%. A diferença hoje é a importância dessa nova regra ser crível, como eu já disse, e suficiente de fato para aliviar as incertezas que cercam as contas do governo federal. Bom, mas a meta de 3% pode ter ganho alguma sobrevida, mas o medo de recessão do presidente Lula deve levá-lo a procurar medidas para estimular a atividade econômica de qualquer forma. Na lista constam o aumento de isenção do IR para quem tem renda de até 2 salários mínimos, aumento do próprio mínimo para R$ 1.322 a partir de junho, antecipação para março do pagamento do bônus de R$ 150 para quem tem criança de até 6 anos no Bolsa Família e o lançamento do Desenrola, que é o novo programa de renegociação de dívidas para quem está negativado. Na reunião do PT que comemorou os seus 43 anos, o Haddad disse que o Desenrola e a correção da tabela do IR já estão prontos. Aliás, diz a jornalista Vera Rosa do Estadão que nesse mesmo encontro o partido teria decidido aprovar uma resolução com críticas à atual política monetária do BC. O texto, que é intitulado, abre aspas, o terceiro governo Lula e a retomada do projeto democrático, popular e soberano, foi considerado muito light pelas alas mais à esquerda do partido e ainda deve receber emendas. O evento foi fechado à imprensa, mas segundo o mesmo Estadão, o Haddad teria endossado as críticas à política monetária que o governo vem fazendo e afirmado que os juros no Brasil estão, abre aspas, fora de propósito. Na sua exposição, o ministro teria afirmado que em nenhum país o nível do juro é tão alto.
Bom, mas nada disso tirou o brilho dos mercados ontem. As bolsas subiram ao redor do mundo, o dólar e os juros caíram também por aí. Exceção para algumas commodities, o que ajudou a explicar porque o Ibovespa subiu menos do que o resto do mundo. No caso do petróleo, os preços responderam a um relatório de que o governo Biden planejaria vender mais petróleo bruto da sua reserva estratégica. E aí o WTI fechou abaixo de $80 o barril. A animação veio particularmente depois que uma pesquisa com consumidores do Fed de Nova York mostrou que as expectativas de inflação deles para daqui a um ano mudaram um pouco o mês passado. Isso é importante porque, para a agenda de hoje, o grande evento é justamente a inflação americana, o CPI de janeiro, que sai às 10h30 da manhã. A nova metodologia, que eu já comentei ontem, provavelmente vai mostrar uma inflação anual mais baixa, já que o índice revisado tem uma base mais alta para o ano passado, mas uma variação mensal provavelmente mais quente, o que deveria manter o Fed vigilante na sua postura para os juros. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.